Bom, vamos lá então. Olhando para o início de tudo, quais foram os maiores desafios práticos e burocráticos ao mobilizar o grupo de fundadores para transformar o desejo de uma educação cooperativa em uma instituição formalizada? Bom, então no início de tudo, os maiores desafios foram reunir, né, um grupo de pessoas que estava ali interessada em que seus filhos tivessem, vejam, uma educação de melhor qualidade, educação de qualidade, e não uma educação cooperativa, porque no início nós não tínhamos ainda noção de qual tipo de empresa fundar, nós só sabíamos que nós queríamos criar uma escola que oferecesse uma educação de qualidade para os nossos filhos. Então era um grupo de pais que todos tinham o mesmo problema, né? E geralmente com o cooperativismo é assim. As pessoas que têm um problema em comum, elas se reúnem e acabam criando uma cooperativa, né? Para solucionar aquele problema. Quer seja a venda de produto, e ali em grupo eles terão maior poder de barganha. No nosso caso era o quê? Né? Não era fins econômicos, era que os nossos filhos tivessem uma educação de qualidade. Então ficou aquele problema com relação ao formato da empresa que a gente queria criar. Mas como a intenção não era ganhar dinheiro, né? Não era monetizar em cima disso, então optou-se pelo formato cooperativa justamente por causa disso, né? Por causa desse objetivo tão, vamos dizer assim, era um objetivo muito nobre, né? Não é uma coisa assim só, nós queremos ganhar dinheiro, ou nós queremos ficar mais ricos, ou nós queremos melhorar os nossos negócios. Não, a preocupação era ali com os meninos mesmo, né? Com os filhos. Para o projeto sair do papel, eu acredito que qual foi o determinante, né, para que o projeto saísse do papel? Na verdade, o determinante para que uma coisa aconteça, ou um projeto saia do papel, sempre é a motivação, né? Eu costumo dizer assim, né, que o propósito é o que nos move. E ali a gente tinha um propósito que era muito motivador e muito importante, né? Então, quando você tem no seu propósito algo que te incomoda demais, que você fala assim, isso eu não vou aceitar de jeito algum, essa situação, isso te leva a tomar atitude, né? Então, ou você fica refém da situação, que no caso éramos nós, reféns de escolas ruins, ou você vai lá e faz alguma coisa. Então, como eu acho que, na verdade, é justamente isso, então, que o propósito, ele era, assim, tão inquietante para nós, ele era algo tão importante, né, tão relevante, que precisou sair do papel, precisou virar realidade, né? E aí vocês perguntam se o propósito de uma cooperativa costuma ser o seu maior diferencial competitivo e social. Eu acho que não só de uma cooperativa, né, mas de qualquer empresa. Porém, com uma diferença gritante. A maioria das empresas, na minha opinião, as empresas comuns, elas não nascem de um propósito. Elas nascem de uma ideia, né, um desejo que alguém individualmente teve, né, de ganhar dinheiro e fazer um negócio e ganhar dinheiro com aquilo. As cooperativas, elas já nascem de um propósito, né, como foi o nosso caso. Então, isso dá um diferencial competitivo muito maior para as cooperativas. Porque a razão de existência delas está ligada ao propósito. Diferente de uma empresa comum, né? Que ela foi encontrando o seu propósito, o seu tom de voz, a sua cultura ao longo do caminho. A cooperativa já nasce disso,
Como foi o processo de construção coletiva da missão e dos valores da instituição? Aquilo que hoje constitui nossos valores e princípios sempre nos norteou. Como o cooperativismo ele tem as cooperativas, por mais que elas pertençam a segmentos de atuação diferente, elas comungam dos mesmos valores e princípios, né? Que são aqueles 7 princípios que vocês conhecem, que eu não vou precisar repetir, e valores que também internacionalmente, né? Existe uma convenção que são lá, vamos dizer, 10 ou 12 valores, entre os quais, né, os mais importantes seriam a cooperação, né, a prática democrática, a democracia, e a igualdade e equidade. Então, isso já está em todas as cooperativas. E eu acredito que a gente não construiu, né? A gente já pegou isso, né? Já vem com o cooperativismo e já criou a empresa em cima disso. Agora, o que você vai construindo é uma cultura, né? E eu acho que isso demorou, assim, um pouco para a gente ter uma clareza. Porque, veja, no começo, a gente estava ainda aprendendo a ser cooperativa, né? A ser também indivíduos cooperativos, que é aquilo que a gente tenta ensinar para vocês hoje na escola e na faculdade. Então, vocês já saem com uma formação com esse diferencial, algo que nós tivemos que aprender ali na marra, no dia a dia, né? Não sei se respondi muito bem. E a missão também, ela não foi construída, nós já nascemos com a missão, né, inicial de proporcionar uma educação de qualidade. Ao longo do caminho, a gente ajustou a nossa missão, porque a gente percebeu que além da educação de qualidade, ao escolher o formato cooperativa, a gente tinha que incluir os valores do cooperativismo na formação daqueles indivíduozinhos, né, que são os alunos, que nós, para os quais nós estávamos prestando serviço, no caso aos pais na escola e a vocês na faculdade. Então, a gente entendeu que isso era tão importante que precisaria estar dentro da grade curricular, né? Porque a gente queria, de fato, ensinar, né, esses valores. Uma vez que a gente identificou que valores como empatia, cooperação, respeito ao próximo, a própria democracia e vamos dizer assim, a empatia, eu já falei, né? O você conseguir se colocar no lugar do outro, você não ser um ser humano egoísta, isso estava deixando de ser ensinado pelas famílias. E nós considerávamos isso essencial. Então, aí que nós adequamos a nossa missão e escrevemos a nova missão, que é hoje a de formar seres humanos, né, que sejam capazes de olhar para o mundo e para os problemas complexos que existem hoje no mundo e encontrar soluções baseadas nos princípios e nos valores do cooperativismo. Não é isso? O que mais? Houve algum debate marcante entre os cooperados para definir quais seriam as prioridades na identidade da instituição? Olha, ao longo do caminho, tivemos sim alguns debates, algumas brigas, né? Mas eu entendo que elas aconteceram motivadas por pessoas que não entendiam o que era o cooperativismo. O cooperativismo não é para todos, para todos os seres humanos e para todas as empresas. Por quê? Se não só existir cooperativa no mundo, né? Existem pessoas que têm outros valores, outros propósitos, né? Sem querer fazer julgamento, mas existe uma grandeza de caráter, uma grandeza de espírito, né?
até um grau de maturidade, vamos dizer assim, que nem todo ser humano vai alcançar na vida. E o cooperativismo é para essas pessoas, para as pessoas que são grandes de espírito, para as pessoas que entenderam que o mundo não é sobre elas, né? Que elas não são o centro do universo, que elas não são o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, e que o mundo só vai dar certo se o ser humano souber cooperar. Se o ser humano souber cooperar, nós vamos nos destruir em guerras e assassinatos e crimes, não é isso? Então, eu acredito que todos os debates foram vamos dizer assim, permeados por pessoas que quiseram fazer valer o seu interesse próprio acima do coletivo. Sempre é assim. Então, é o pai que acha que tem que ser diferente porque o filho dele é muito especial, então o menino pode fazer a prova no dia que ele quiser, ou é o pai que acha que o menino dele não pode ser corrigido, então nós temos que mudar as regras, né? Ou é o outro que achava que queria que distribuísse os lucros. Então, essa pessoa não entendeu nada, que a nossa cooperativa não é uma cooperativa de crédito que distribui lucros no final. É uma cooperativa cujos lucros são todos investidos em benefício dos filhos de todos, né? Então, essas dificuldades nós tivemos, né? E continuaremos tendo, né? Mas sempre, se você se baseia, né? Na resposta que você dá e na hora que você explica, se você se baseia, olha, vamos olhar aqui para o nosso estatuto, para os nossos princípios, para os nossos valores, a pessoa acaba entendendo. E quando não, ela vê que não é para ela e ela então passa a participar de outro tipo de instituição que não uma cooperativa, né? O que é uma pena. Qual é o maior desafio da FAO para a próxima década? O que ainda falta realizar para consolidar o legado da fundação? Olha, uma cooperativa ela só pode existir enquanto houver propósito para que ela exista, enquanto aquilo houver uma motivação, né? Enquanto houver pessoas necessitando de receber o tipo de formação que a gente propõe, nós continuaremos existindo. Se chegar um dia que chegar à conclusão, né, que não há mais necessidade, né, para esse tipo de formação, nós deixaremos de existir. E essa é a beleza do cooperativismo. Não existe concorrência no cooperativismo, o foco. As decisões, elas não são motivadas pela concorrência. Então, eu quero olhar para o meu concorrente, eu quero crescer, eu quero ganhar cada vez mais aluno, e eu quero ser sempre maior. Isso não existe no cooperativismo. Porque o cooperativismo existe para servir os cooperados que criaram aquela empresa e que estão aderindo ou não àquela empresa. É para isso que a gente existe. Por isso que vocês não veem a gente fazendo grandes campanhas de captação e gastando rios de dinheiro em marketing. Que a gente não, em cooperativismo, isso não combina com o cooperativismo. De querer convencer as pessoas para vir para cá. Não. A gente está para servir o nosso grupo, a nossa comunidade, né? E de maneira que a gente tem que estar sempre atento às demandas do nosso grupo de cooperados. E vamos dizer, a extensão do nosso serviço em faculdade, porque antes a gente era só escola, concorda? Que já foi isso, olhamos para a demanda, vimos que era necessário estender essa formação cooperativista até, né, a formação acadêmica do menino, e aí a gente aumentou, né, o nosso escopo de atuação. E de maneira que eu enxergo que a gente, estando sempre atento, é que a gente vai descobrir quais são os próximos passos, né? Mas a gente não traça assim, agora nós queremos captar mais 100 alunos, 500 alunos. Isso é para uma empresa comum, não é para uma cooperativa. A cooperativa, ela vai ter um crescimento orgânico. Conforme as necessidades, ela vai cumprindo com aquela missão no seu tempo, né? E eu acredito que o mundo, ele está
do jeito que está hoje, né, com pessoas assim tão egoístas, tão sem saber cooperar nos seus segmentos de atuação, o ser humano estando dessa forma tão narcisista, né, nós estamos sendo cada vez mais necessários, né, o tipo de formação que a gente está proporcionando. Então a gente vai ali encontrando, né, e ressignificando a nossa missão, conforme os tempos também vão mudando, não é isso? Como que é o processo de aculturamento de um novo cooperado ou colaborador? Não é um processo estruturado, que nós tenhamos escrito e que siga, né, um programa ali. Não, a gente não tem isso. Gostaria que nós tivéssemos. Quem sabe vocês podem ajudar a gente a escrever isso e criar uma coisa bem dinâmica, né? Que a pessoa pudesse ter um welcome vídeo, né? Um videozinho em que tivesse uma mensagem minha, ou quem quer que seja, do conselho, e tivesse alguém também explicando o que é ser cooperado. E eu acho que isso é algo que a gente tem que estar trabalhando sempre, porque acaba, se não trabalha isso, acaba quase querendo virar uma relação cliente-empresa e não cooperado-cooperativa, porque é aquilo que as pessoas conhecem, né? Então elas tendem a querer repetir e acabam não participando talvez das assembleias tanto quanto poderiam, e da própria vida e gestão da cooperativa tanto quanto poderiam, né? Então isso é algo que a gente precisa trabalhar melhor. Eu acho que a nível de aluno nós temos, né? Trabalhamos muito a questão de o que é uma cooperativa, como participar como cooperados, até pelo exercício que vocês fazem de ser cooperados da cooperativa de estudantes. Mas a nível de cooperado, que são os pais dos alunos, eu acho que ainda nós não temos essa conscientização. Aí vocês perguntam também, para entender a lógica da colaboração e da competição, acho que eu já falei um pouco sobre isso, né? E uma coisa que eu acho importante também para vocês colocarem no trabalho de vocês, que eu fiquei de dar um exemplo, né? De como que a questão do propósito nos orienta nas nossas decisões e nosso dia a dia. Então, só para explicar, né, para vocês, nós contratamos uma nova agência de propaganda, porque para nós é muito importante trabalhar o cooperativismo, né? Então, a gente quer que cada vez mais pessoas venham fazer parte do cooperativismo. Não só na nossa escola, mas o cooperativismo de uma maneira geral. Porque a gente entende o cooperativismo como um sistema econômico, né? E um sistema econômico que funciona, né? E que ajuda a diminuir as injustiças que muitas vezes acabam acontecendo, né? No mundo. E aí, o que a gente vê? Que a gente precisa estar presente nas redes sociais, né? Mostrando os benefícios do cooperativismo. E nós, essa agência, ela está acostumada a atender uma empresa comum. Então, ela acabou criando peças publicitárias que desrespeitavam os nossos propósitos, que iam contra o nosso propósito, né? Eu vou mandar para vocês a propaganda que eles queriam colocar e que foi vetada por nós, porque nós entendemos que ali estavam afrontando os nossos propósitos, porque a gente tem um discurso de colaboração e cooperação, e eles vieram na propaganda incentivando uma coisa de competitividade e meio que dando uma cutucada na concorrência, né, nas demais faculdades, e a gente quer colaborar com as demais faculdades. A gente quer que o Ruby seja usado por todas, pelos nossos concorrentes, a gente quer trazer eles para perto, a gente quer pensar soluções juntos para a comunidade de Vilhena, comunidade onde a gente atua, para o mundo, e não quer que exista uma rivalidade entre nós. E a propaganda deles estava provocando a concorrência.
E a gente falou não, a gente teve que ter uma reunião com eles, falar, olha, vocês têm que entender mais o que é cooperativismo, vocês têm que ler mais o nosso estatuto, a nossa missão, visão, valores. Então, eu vou passar isso para vocês, para ver se vocês conseguem aproveitar no trabalho de vocês também, tá? Aí, se vocês tiverem mais perguntas, eu tô à disposição, tá bom? Obrigada.